Tudo bom, Sônia? Boa tarde para você. Que saudades do inverno europeu. Bom dia a Thaís, o Pedro e a todos que nos acompanham. -4 graus, mas está ventando, sensação térmica agora de -7. E alguns soldados da OTAN de países da Europa desembarcaram aqui na Groenlândia. A Dinamarca enviou soldados, a Suécia, a Alemanha e a França, mas de fato uma movimentação simbólica, cerca de 30 a 40 soldados. É um recado ao Trump que, se a preocupação dele realmente é a segurança no Ártico, a Europa responde. Mas a Groenlândia é um país que historicamente não é acostumada a ver muitos militares por aqui. Primeiro, que a Groenlândia não tem um exército. A defesa fica como responsabilidade do Reino da Dinamarca. Quase não há violência urbana aqui, só há uma delegacia em toda a ilha, que fica na capital Nuuk, e lá tem algumas celas, e em aldeias mais afastadas, apenas pequenos centros de detenções. E aí, conversando com as pessoas aqui, elas estão apreensivas, né, acompanhando toda essa movimentação militar, toda a atenção internacional e com medo do que pode acontecer, sobretudo depois do que aconteceu na Venezuela. Os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, tinham uma presença militar maior, mas mesmo assim em regiões mais afastadas, então a população no dia a dia não via, né, os soldados andando pelas ruas. Agora tem uma base militar apenas aqui, que é a base americana, com cerca de 150 soldados permanentes. A Dinamarca sequer tem uma base militar aqui e também tem cerca de 150 soldados permanentes. E esse atual governo dos Estados Unidos tem batido na tecla de que os europeus se apoiam muito nos americanos para a defesa, que nos últimos anos não investiram, e a Groenlândia acaba sendo um exemplo, né? Para que a Dinamarca ia gastar dinheiro construindo uma base militar aqui, se os Estados Unidos já têm uma base desde o fim da Segunda Guerra Mundial? As coisas agora estão mudando e a Europa está se movimentando. Então você tem essas movimentações militares, mas há movimentações políticas também. Inclusive, um grupo bipartidário de políticos americanos desembarca hoje na Dinamarca para justamente tratar dessa crise toda. E é um grupo contrário à anexação forçada dos Estados Unidos da Groenlândia. Uma pesquisa mostrou que 86% dos americanos são contra uma anexação da Groenlândia. Eles não querem que isso aconteça. E por aqui, conversando com as pessoas, elas dizem: mas qual que é o sentido de ter uma anexação por questões de segurança nacional? Os Estados Unidos já têm uma base aqui e legalmente eles podem aumentar a presença militar. E é claro que volta para aquela questão que a gente já trouxe aqui outras vezes, é o solo rico em minerais raros, que os Estados Unidos dependem da China, não querem ter essa dependência, além, claro, das rotas marítimas que estão se abrindo. O Felipe Killing está conversando conosco mais uma vez ao vivo, direto da Groenlândia, onde ele esteve aí nos últimos dias, né, para ouvir a população, trazer as informações a respeito do que tem acontecido por lá após tantas declarações de autoridades em relação a essa que é a maior ilha do planeta Terra. Killing, tem uma curiosidade a mais aí sobre a Groenlândia. Como é que as pessoas fazem para praticar esporte aí diante de tanto frio? A céu aberto, existe alguma quadra, existe algum esporte que é praticado aí na neve ou apenas no chamado indoor, né? Ou seja, sob quatro paredes e um teto? Pedro, eu vi mais cedo um homem andando com uma moto de neve, né? Diferente do que eu já tinha visto. Tinha uma roda, especial, então ele estava aí fazendo, ao que me parece, não estava indo de um lugar ao outro, né? Ele estava realmente fazendo um esporte ali, se divertindo. Tem os esportes na neve, né? Então tem o esqui. Eu vi mais cedo crianças correndo também, né? E tem muitos halls, né, esses lugares fechados em que você também pratica esportes. Durante o verão, aí tem um campeonato de futebol que dura menos de uma semana, que eles aproveitam essa janela para jogar o futebol a céu aberto, num campo mesmo, eles gostam bastante de futebol. E tem a caça esportiva, então eles tentam se adaptar, mas tem também corrida, né? Eu acho que eu já até trouxe aqui, eu vi uma mulher à noite correndo, mas não na mesma frequência que a gente vê em países em que a temperatura é mais amena. E tem uma outra curiosidade, que é o custo de vida. É altíssimo aqui, é muito, muito, muito caro. Eu tenho uma tática que, quando eu vou para um lugar em que eu não gosto da culinária, eu estou cansado da culinária,
eu vou no italiano que não tem erro. Não tem erro, você vai ferver uma massa Erra mesmo. e vai servir, não tem como ser ruim. Pois é, tem. Eu paguei o equivalente a mais de R$100 numa massa horrível aqui. Então, para quem quer fazer uma dieta, a Groenlândia é um lugar maravilhoso, porque ou você tem carne de baleia, que não é muito gostosa, ou você tem uma massa ruim. Aliás, o Philippe Killing é o único jornalista brasileiro presente na Groenlândia nesse momento em que há uma tensão mundial envolvendo essa ilha. Você deve estar morrendo de vontade de ir embora, não tá não, Killing? Tô, viu, Thaís? Ontem, inclusive, eu já ia Eu sei embora. com saudade E de aí, quem ele está. Não, pois é, e aí você imagina, teve um problema técnico no avião, e aí não tinha voo para hoje. Eu consegui um voo amanhã. Mas você imagina que 300 pessoas que estariam nesse avião comigo precisaram de última hora encontrar um hotel aqui em Nuuk, que é uma cidade pequeníssima. E aí eu voltei pro meu hotel, eles não têm vaga aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso de um lugar para ficar. E aí eu ligando para minha casa, a minha esposa com as crianças gritando ao fundo, quer dizer que você não vem então agora? Vai ficar mais quantos dias aí? Não sei, ela que já estava Essa é a brava, pior ficou mais parte. brava ainda. E eu passando frio, querendo encontrar comida boa, não encontrei comida boa. E as coisas super caras aqui, uma garrafa de água equivalente a quase R$15. Eu falei, meu Deus do céu, vou ficar, mas tem trabalho, eu vou pelo menos trazer interessantes, e essa tem sido a minha missão, mas estou com saudade, viu? Do frio inglês e até mesmo do feijão doce, que eu não gosto, mas depois de comer baleia aqui, pasta ruim, um feijão doce no café da manhã não me soa mal. Boa sorte na volta, My God, Killing. Um beijo, Valeu, meu até amigo. mais. Até daqui a pouco. Tem mais notícias chegando aqui no Jornal